Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começa agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio. Que alegria poder contar com a sua companhia na manhã deste domingo. Encerrando o ano litúrgico, a nossa igreja celebra hoje a solenidade de Cristo Rei do Universo. É Ele a nossa referência fundamental para a salvação. Para bem começar este programa, meditemos juntos este salmo. Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor. A Arquidiocese de Teresina aprovou durante a Assembleia o novo plano de pastoral que vai nortear as ações evangelizadoras da nossa igreja para os próximos 2 anos. Sobre esse assunto, você confere agora essa entrevista com o padre Edivaldo Barbosa. E para sabermos um pouco mais de como foi esse evento e o que será realizado a partir de agora, nós vamos conversar com o padre Edivaldo Barbosa, ele que é o coordenador de pastoral da Arquidiocese de Teresina. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista e falar um pouco sobre esse momento. O prazer é todo meu, Joyce, também que acompanham o programa Em Tuas Mãos. Nesta manhã, estamos aqui para falar sobre esse plano de pastoral que a Arquidiocese elaborou no último final de semana. Eu gostaria então, padre, que o senhor começasse explicando para a gente o que motivou a realização desta 16ª Assembleia de Pastoral. Eu penso que uma das motivações para a nossa 16ª Assembleia Arquidiocesana foi a realização do ano da iniciação à vida cristã 2023. O ano da iniciação à vida cristã e ano vocacional em todo o regional Nordeste 4 deu um impulso para que também em nossas igrejas particulares do regional Nordeste 4, especialmente aqui na Arquidiocese, pudéssemos pensar um plano de pastoral a serviço da iniciação cristã com inspiração catecumenal. E como o tema escolhido para ser trabalhado nessa 16ª Assembleia de Pastoral, ele se relaciona com a realidade das comunidades paroquiais? Olha, tem uma relação porque toda a nossa igreja arquidiocesana de Teresina já desejava ter um plano de pastoral orgânico e com essa inspiração catecumenal, com a inspiração do sínodo sobre a sinodalidade que o Papa Francisco realiza na igreja. Então as nossas comunidades, elas esperavam e esperam, porque o plano vai chegar a partir de 2025 em todas as comunidades, muito ansiosas por essas propostas, pelos objetivos, pela dimensão prática que o plano de pastoral buscou incluir para que em nossas comunidades tenham um trabalho significativo de evangelização, de missão, de comunhão, de participação de todos os cristãos leigos e leigas, animado pelos seus pastores, por aquelas lideranças que estão à frente das nossas comunidades, dos nossos grupos, serviços e movimentos. Esse plano de pastoral, foi realizado por uma equipe que o senhor coordenou. Eu gostaria de saber um pouco sobre os bastidores, como se deu a elaboração desse novo plano. Então, nós contamos para a elaboração desse plano de pastoral com uma equipe muito empenhada. Nós chamamos essa equipe de Iniciação à Vida Cristã ou Comissão da IVC. Na verdade, essa comissão ela estava unida ao Conselho Arquidiocesano de Pastoral, que também foi um suporte muito importante no estudo, na reflexão, na oração, nas propostas para o nosso plano de pastoral. Então, assim, eu digo que nos bastidores foi um clima de muita dedicação, de muito serviço, de muito empenho, de todos aqueles que quiseram somar conosco, catequistas, religiosos, religiosas, leigos e leigas que têm uma liderança em nossa Arquidiocese de Teresina,
o nosso próprio arcebispo, Dom Juarez, sempre nos acompanhando, uma assessoria importante que nós tivemos também do padre Wagner Carvalho, que hoje ele é assessor da CNBB na linha da catequese e da Bíblia em Brasília, mas que não poupou esforços para nos ajudar na elaboração desse nosso projeto e, graças a Deus, saímos com um trabalho muito envolvido e, na verdade, que envolve a todos a partir dos documentos da nossa igreja. Padre, e quais são os principais objetivos, né, do novo plano de pastoral que foi apresentado nesta 16ª Assembleia? Olha, uma coisa, Jorge, que se destaca no nosso plano de pastoral é a necessidade de fazer com que as nossas comunidades elas sejam comunidades missionárias, né? De acordo com o documento 107, que tem como tema comunidades para formar comunidade de discípulos missionárias. Então, o que o nosso plano quer é exatamente fazer com que em todas as dimensões da igreja, todas as pastorais, serviços e movimentos, não somente catequese, é importante que a gente destaque que o plano de pastoral ele não é um plano de pastoral para a catequese de Teresina, mas ele é um plano de pastoral para todas as pastorais, incluindo a catequese, né? Nós buscamos nesse plano fazer esse serviço de integração das pastorais e com a iluminação da iniciação à vida cristã, que é exatamente como disse, animar nossas comunidades, fortalecer a dimensão missionária, fortalecer o encontro pessoal com Jesus Cristo, convidar mais pessoas para fazer esse encontro com o Senhor. E o que é que vocês esperam alcançar com a nova implantação desse plano de pastoral? O primeiro passo é a acolhida, né? Se as nossas unidades pastorais, paróquias, diaconias, áreas pastorais, os grupos, os serviços e movimentos, conhecer o plano de pastoral, estudar o plano de pastoral e acolher, procurar colocá-lo em prática, certamente durante o tempo, durante o ano de 2025 até 2026, que é um período experimental do plano de pastoral, ele já poderá dar frutos muito significativos para fazer crescer as nossas comunidades paroquiais, unidades e tudo aquilo que envolve a Arquidiocese de Teresina. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação mais uma vez no programa Em Tuas Mãos, por esclarecer sobre esse assunto que é tão importante para a nossa igreja particular. Muito feliz então pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos, enquanto Conselho de Pastoral, enquanto Comissão IVC, pela oportunidade de estar novamente falando sobre o nosso plano de pastoral e incentivar. Acolham, procurem conhecer em suas assembleias paroquiais, a partir de agora, viver o plano de pastoral da Arquidiocese de Teresina. Muito obrigado por este momento. E agora você confere a cobertura completa da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, realizada nos dias 15, 16 e 17 em nossa Arquidiocese de Teresina. Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, foi realizada na Arquidiocese de Teresina a 16ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, um marco do processo de elaboração do Plano de Pastoral Sinodal Arquidiocesano, inspirado no modelo catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã, que guiará a caminhada evangelizadora da Igreja Particular de Teresina nos próximos 2 anos. O evento foi realizado no auditório Dom Avelar Brandão Vilela, localizado no bairro de Fátima, e contou com a presença das principais lideranças da igreja, incluindo padres, diáconos, representantes das unidades pastorais, agentes de pastorais, movimentos, setores e organismos arquidiocesanos. No último dia, o novo plano de pastoral foi aprovado por unanimidade. O arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques, participou durante os 3 dias da Assembleia e, na oportunidade, falou sobre a importância desse momento para o futuro evangelizador da Igreja de Teresina. O Papa nos convida à sinodalidade, a caminharmos juntos. A Igreja toda convida à iniciação à vida cristã, como maneira de a gente evangelizar hoje a partir de Jesus Cristo, por uma adesão e o seguimento à pessoa de Cristo para formar discípulos missionários nessa igreja, para fortalecer as nossas comunidades eclesiais missionárias. Então, agora, mãos à obra. Preciso que o plano seja acolhido. Na Assembleia, a catequista Aldeci Dantas apresentou o texto síntese do plano de pastoral.
Após o debate e as contribuições dos participantes, o plano foi submetido à votação em 5 etapas, utilizando cartões verde, branco e vermelho para indicar aprovação, abstenção e discordância. Ela recorda como foi o processo de construção desse plano. O processo aconteceu desde o quarto Nordestão de Catequese, que aconteceu em julho de 2023, né? E lá foi dado o primeiro passo, né? Dom Juarez disse que queria construir um projeto para inserir todas as pastorais nesse itinerário de inspiração catecumenal. A cada passo que o projeto dava, ele recebia acréscimos, sugestões e a gente foi incorporando, né? Agora, na Assembleia aqui, foi apresentado um projeto definitivo dessa caminhada. O coordenador arquidiocesano de pastoral reforçou que o plano já começou a ser implantado nas paróquias, graças ao engajamento de toda a comunidade pastoral. Já está implantada a proposta nas paróquias, graças à abertura de coração dos nossos párocos, dos nossos diáconos, das nossos agentes de pastorais, que durante essa Assembleia se mostraram muito abertos e dóceis ao nosso projeto. Então podemos dizer que ele já está em andamento, né? A partir de agora a Comissão de Pastoral se coloca à disposição das unidades pastorais para auxiliar exatamente na parte prática da vivência do projeto da iniciação à vida cristã em nossa arquidiocese. Durante os dias de Assembleia, o padre Wagner Carvalho, da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, assessorou alguns momentos. Então a presença do senhor bispo, dos padres, das religiosas, dos leigos e leigas favorece uma reflexão a nível arquidiocesano para dizer juntos como nós podemos imaginar a ação pastoral dos próximos anos. A Igreja no Brasil tem refletido dizendo que é a iniciação, um itinerário, uma oferta pastoral, mas também uma das únicas saídas da evangelização da Igreja hoje. O vigário episcopal para a ação sócio-transformadora da Arquidiocese de Teresina, o padre Tony Batista, também marcou presença nos 3 dias de Assembleia. Eu não posso caminhar apenas com o pensamento do bispo, dos padres. Nós queremos caminhar com todos juntos. E a Assembleia, todas as comunidades, todas as paróquias, todas as nossas entidades estão aqui representadas. Elas terão voz, terão vez e assim a gente caminha realmente de maneira sinodal, juntos. Se é saída, saímos juntos. E não apenas alguns. O padre Francisco Otaniel, administrador paroquial da Paróquia Imaculada Conceição, localizada na Vila Bandeirantes, também vivenciou essa Assembleia. Bem, a Assembleia de Pastoral é justamente esse momento sublime do qual nós iremos aqui fazer as escolhas quanto às diretrizes que nós aplicaremos na questão pastoral. Já viemos de todo um caminho para chegar até elas, desse plano de pastoral, e aqui nós vamos enriquecer mais para buscar colocarmos na prática, né? A prática é o conhecimento de acordo com cada realidade e com o conhecimento também que os catequistas e os agentes de pastorais vão alcançando, nós vamos lutando para que no ano que vem nós possamos aplicar verdadeiramente o que nós estamos discutindo aqui. Leigos, agentes de pastorais e movimentos de todas as foranias da igreja particular também participaram dos 3 dias de Assembleia. A importância desse tema não é apenas para o clero, né, os ordenados, mas principalmente para os leigos, que esses vão trazer a manutenção da igreja, que não é apenas catequese, é para a vida toda, é a forma de continuar integrado à igreja pós-sacramentos. Então isso vem uma importância grande demais. É uma conversão, como aconteceu com os discípulos de Emaú, e a gente tome esse caminho, né? E aconteça o que houve hoje com Filipe, na leitura que foi proferida no início do encontro, né? Que a gente leve esse anúncio e que a gente traga as pessoas que estão distantes para vivenciar, para viver esse amor em Cristo. A aprovação do plano de pastoral consolida um momento de renovação para a Arquidiocese de Teresina, que se compromete a intensificar sua missão evangelizadora com um olhar sinodal e catecumenal.
A programação da 16ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral finalizou com a Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques, celebrada pelo Arcebispo Emérito Dom Jacinto Brito e por integrantes do clero arquidiocesano. E para mais informações, acesse arquidiocesedeteresina.org.br. Nós estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé deste domingo é o livro O Poder da Cruz, da Edições Loyola. As reflexões propostas neste livro nasceram no clima das celebrações litúrgicas da Sexta-feira Santa. São pregações que foram feitas pelo autor a partir das leituras da Paixão e proferidas por ele na Basílica de São Pedro ao longo dos anos, na presença dos papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Essas pregações, integralmente transcritas neste livro, configuram-se como uma meditação prolongada sobre o crucificado, anúncio e contemplação em uma espécie de via sacra especial centrada na Palavra de Deus. A presente edição se apresenta inteiramente revisada pelo autor e contém, além de um prefácio feito especialmente para essa edição brasileira, todas as suas pregações feitas no decorrer de quase 50 anos de serviços prestados à Casa Pontifícia. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje para você. E hoje, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho da família de Lene e Raimundo e a missão evangelizadora dentro de casa. O casal Lene Moreira e Raimundo Bade viveram ao longo da vida e ainda vivem uma caminhada árdua de fé e serviço na igreja. Eles vêm de uma família católica que sempre os incentivou nessa missão. Então, desde a adolescência, os dois já serviam na paróquia São José Operário e foi através desse servir que acabaram se conhecendo, se aproximando, namorando e casando, nascendo assim a história da família. Eles contam sobre como foi esse início. Nós nos conhecemos através do Encontro de Jovens com Cristo. Coincidiu dele a gente fazer o encontro e a mesma pastoral que ele escolheu, eu também escolhi. Foi a visitação, de visitar doentes, idosos. E aí foi onde começou a nos conhecermos. A gente fazia visita aos orfanatos, que é as crianças, aos idosos, nas casas que os idosos são acolhidos, né? No Hospital Aurelino de Abreu, doentes mentais, aquelas coisas todas. E foi indo aquela coisa, nós conhecemos e aí a gente teve aquele relacionamento um pouco mais próximo, né? Aí foi o tempo de conhecendo mais um ao outro, começamos a namorar, noivado e chegou ao matrimônio. Após alguns anos de matrimônio, o casal foi convidado a vivenciar o Encontro de Casais com Cristo, o ECC. Eles falam sobre essa experiência que renova e fortalece a relação do casal. Fortaleceu mais ainda, né, a nossa fé, a nossa espiritualidade com Deus, né? E isso nos fez cada vez mais e mais adiante, procurar mais a Cristo, procurar servir a Deus, servir ao próximo. E o Papa Francisco, ele sempre não fala aquela carta apostólica, Evangelho de Alegria, ele afirma, chama mais ainda o que o próprio Cristo diz, para nós sairmos como uma igreja, essa igreja de saída, além da igreja doméstica que nós somos,
termos essa igreja, de sair e levar a mensagem que o próprio Cristo ensinou às nossas comunidades. Eles também já serviram por muitos anos na coordenação da pastoral familiar de sua paróquia e atualmente servem na igreja como ministros da Eucaristia. É um momento de muita fé em poder levar o Cristo às outras pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm como ir à missa, as pessoas que estão doentes, né? E alguns idosos. É muita gratificação para nós levar o próprio Cristo Jesus àquelas pessoas que estão mais necessitadas de sentir o Cristo ressuscitado. Bate e Lene tiveram como frutos desse matrimônio 2 filhas, Maria Luísa e Maria Rita. Lene fala como esse servido casal na igreja serviu de exemplo para as duas. Bom, mesmo a gente indo para nossas missas, né? A gente sempre ia às missas, levava elas. Nossas reuniões do ECC, nós sempre levava elas também. E nisso, elas foram vendo aquele nosso caminho de igreja e elas participavam também. No momento da entrada da palavra, nós colocávamos elas para entrar com a palavra de Deus no momento da missa. Elas faziam dramatizações, faziam leituras. Nós íamos para as gincanas, elas também participavam com a gente de gincanas. Então elas foram vendo a gente nesse caminho de igreja e isso só fez com que elas amassem cada vez mais a Deus. Unidos pelo serviço à igreja, todos os 4 são ministros da Eucaristia, testemunhando sua entrega à missão de evangelizar. As filhas também já vivenciaram o EJC e hoje participam ativamente das atividades do Encontro de Jovens. Elas falam sobre o testemunho de missão dos pais. Muito mais do que falar, eles mostram a vivência na igreja com atitudes, né? E acaba que a gente acaba seguindo esses mesmos passos que eles trilham e que eles já trilharam. Eles mostraram pra gente esse exemplo de servir, eles como ministros da Eucaristia. Hoje nós temos a bênção também de nós sermos ministros da Eucaristia, então nós somos essa família de ministros. Papai e a mamãe também são consagrados a Nossa Senhora e a São José. E a gente acaba percebendo isso na nossa convivência diária, da importância que é a presença dos pais, a oração dos pais, porque muito mais do que você dizer, nossa filho, vai para a igreja, você também tem que ir, você tem que levar, você tem que conduzir e orar para aquilo, rezar em família, rezar juntos, porque é isso que Deus quer, uma família em comunhão. Maria Rita relembra também sobre a motivação que as duas tiveram de vivenciarem o Encontro de Jovens com Cristo. Então, o que motivou foi tanto o fato de eles já terem vivenciado, então tinha essa expectativa, apesar da mamãe dizer, olha, vocês têm que fazer porque vocês querem. Só que a gente ficava naquela, os filhos do Bade da Lene, porque eles são bem conhecidos aqui na nossa paróquia. Então, as filhas do Bade da Lene vão vivenciar o EJC, mas foi também um desejo de aprofundamento mesmo, porque eu sinto que eu me aproximei mais ainda de Cristo após a vivência do EJC. E não foi nem tanto nos 3 dias de encontro, mas sim depois. E hoje a gente tenta ter esse reencontro diário com Cristo. Já a Maria Luísa fala sobre como esse convívio, essa missão de serviço na Igreja Católica junto com a Maria Rita, fortalece a relação delas enquanto irmãs. Eu e a Mani, a gente sempre foi muito unida. Eu acho que até pela gente ser gêmeas, eu principalmente sempre gosto de fazer muitas coisas com ela. E aí eu acho que esse servir na igreja juntas acaba uma puxando a outra mais ainda. Principalmente eu acredito que ela me puxa muito mais. E aí até na ajuda, em questão de ajudar, nós como os ministros da Eucaristia, muitas vezes eu tenho algumas dúvidas. E a Maninha é quem me auxilia, quem me ajuda, a gente está ali servindo juntas e ela me dá aquela segurança para servir. Então eu acho que vai disso, de estar sempre uma puxando a outra e uma fortalecendo a outra quando uma precisa de mais apoio e quando uma precisa de mais palavras de fé. E é através desse servir em comunhão que cada um se fortalece na missão, provando que a união familiar é o caminho para evangelizar e superar todos os obstáculos.
Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã. Estamos aqui reunidos mais uma vez, trazendo uma palavra de fé e de vida. Neste domingo da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é João capítulo 18, versículo 33 a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O meu reino não é deste mundo. Jesus inaugura um novo reino. E nesses dias, que são os últimos dias do ano litúrgico, se conclui com esta última semana. E nesta semana se manifesta Jesus como Rei do Universo. Mas, como ele mesmo diz, o meu reino não é deste mundo. Tu és Rei dos judeus? Eles perguntam, e a esta pergunta Jesus responde: Tu o dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Com isso, podemos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo que Ele inaugura um novo reino. Não um reino ao modelo deste mundo, como lhe perguntavam ou insinuavam que o fosse, mas o seu reino é o reino da vida, é o reino da santidade e da graça, é o reino da justiça, do amor e da paz. Meu irmão, minha irmã, quando rezamos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, nós dizemos: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus se faz já aqui na terra, quando nós deixamos que as coisas de Deus aconteçam. Quando nós somos testemunhas da verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Quando nós fazemos com que o seu senhorio venha em nosso auxílio, em nosso socorro, com a sua graça, aí sim acontece o reino de Deus. E por falar em reino de Deus, nesse dia, nós celebramos também o Dia dos Cristãos Leigos e Leigas, que são sal da terra e luz do mundo. Estamos reunidos aqui em nossa arquidiocese, ali no Centro Guadalupe, a comissão, ou melhor dizendo, o Conselho dos Cristãos Leigos e Leigos, chamado CNLB, Conselho Nacional dos Leigos, aqui em nossa arquidiocese, refletindo exatamente sobre o tema da missão dos leigos como discípulos e anunciadores do reino de Deus, para que seja o sal da terra e a luz do mundo a fermentar esta sociedade com a luz do Evangelho. Que Deus abençoe a nossa Assembleia, que Deus nos abençoe a todos e faça com que o seu senhorio venha em nosso auxílio e que nós, com humildade e com um coração humilde e manso como é Cristo Jesus,
nós possamos ter a docilidade de espírito para deixar que Ele reine em nossos corações, reine em nossas comunidades e reine em nossa sociedade por um mundo mais fraterno, mais humano, onde reine a paz que Cristo nos trouxe. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esta edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Cristo reina, mas que nós saibamos acolher os seus ensinamentos, obedecendo a sua palavra. A você eu desejo um abençoado domingo e a gente se encontra na próxima semana. Vivemos contigo.